Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E a indicação do PT de que pode imitar a Espanha e desfazer a reforma trabalhista no Brasil não é a única revisão de medida econômica que o partido discute adotar caso volte ao poder. Lula, diz ao Estadão, avalia atuar para reverter outras propostas aprovadas nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, como o programa de privatizações estatais e o teto de gastos, principal âncora fiscal da economia. Além disso, uma ala do partido defende incluir na lista do revogaço petista a autonomia do Banco Central aprovado no ano passado pelo Congresso. Lula já tem dado sinais claros de que pretende mudar a orientação liberal que foi dada pelos governos Temer e Bolsonaro. O primeiro movimento claro foi feito em relação a uma revisão da reforma trabalhista, aproveitando o que vem sendo feito nesse sentido pelo governo da Espanha. O comentário de Guilherme Fiuza. Travassos, isso aí é um jogo de cena, né? A gente poderia inocentemente olhar para isso e falar, meu Deus, são plataformas estatizantes, eles são retrógrados e são ladrões, além de retrógrados, mas isso é um jogo de cena. O que se passou quando o PT chegou ao poder, o Lula já tinha concorrido 3 vezes à presidência, era um derrotado, muita gente dentro do PT não queria mais o Lula, o candidato em 2002, né, na marcha para 2002, mais forte dentro do PT era o Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, e houve uma jogada, na verdade uma ação conduzida pelo José Dirceu, uma ação de propaganda, o Lulinha Paz e Amor, que trouxe todas essas panfletagens que eram exatamente como essas aí. Você veja, na época tinha havido o Plano Real, na época o país tinha saído daquela condição de caloteiro, o país tinha instaurado a responsabilidade fiscal, o país tinha feito um controle monetário eficiente, o país tinha iniciado uma desestatização bem-sucedida, reforma administrativa. E o PT, na campanha, ia dizendo que ia jogar tudo isso fora, que ia dar calote, que os poderosos iam sofrer, que iam invadir tudo, esse tipo de coisa. Aí chegou perto da eleição, para surpresa de poucos os que acompanham, né, a política há muito tempo, ele foi mudando de cor, foi mudando de vestes, e ao assumir o governo, o PT fez a condução, fez a continuidade da política macroeconômica do governo anterior, com responsabilidade fiscal, com sequência, inclusive, das privatizações, não estatizou nada, não desprivatizou nada, não encampou nada. Isso foi no começo. Depois, evidentemente, a ala fisiológica tomou conta, deu-se o mensalão, e aí virou o barata voa, aí virou uma roubalheira e deu no que deu, né? Aquela tragédia, aquela ruína. Mas nunca foi esse plano aí socialista ou stalinista, ou sei lá como chamar essa coisa retrógrada, anacrônica. Isso nunca aconteceu ali como diretriz do PT no poder, né? Ele rezou a cartilha do capitalismo, mas depois transformou esse capitalismo em capitalismo bandoleiro, né? Dessa vez, talvez eles estejam fazendo essa mesma coreografia aí para as suas massas, né? Para os seus seguidores obtusos, e na hora H, evidentemente, que eles vão buscar a melhor maneira de fazer o capitalismo render muito dinheiro para os seus bolsos particulares. Augusto Nunes. Bom, o PT, deve ser estendido ao PT a definição que o ex-deputado, já morreu, o deputado Fernando Lira, aplicou ao Sarney, ao grupo do Sarney. O PT é a vanguarda do atraso, né? Eles gostam do que acontece na Venezuela e em Cuba. É muito natural que eles queiram recuar no tempo. Eles querem voltar, né, ao que era o governo do PT e que levou o país aí para a beira do penhasco.
O PT, ele quer todas as estatais, se possível, ele não vai conseguir, evidentemente, nem vai chegar ao poder. Mas se eles pudessem, eles tornariam a estatizar as empresas privatizadas, né? Eles gostavam disso, sobretudo da sala do cofre. Então, eles queriam que tudo isso voltasse às mãos do governo. Não vai voltar. Agora, defender o Banco Central controlado pelo governo, sabe, é de um primitivismo que assusta. Há momentos em que eu acho que o Lula não quer ser candidato pelas coisas que diz. Porque é uma bobagem atrás da outra. Ele fala bem da Nicarágua, ele gosta da Venezuela, e agora ele quer acabar com isso. Ele vai acabar também com a reforma da Previdência, que com a qual o Brasil tem economizado bilhões. Só falta essa, mas eu concordo com o Guilherme, é muita conversa e pouca prática. William, acho que o Augusto usou a palavra certa, de um primitivismo inacreditável, né? Um retrocesso trazer políticas, ou pelo menos ideias aí estapafúrdias que a gente vê que não funcionam em absolutamente lugar algum, né? Só para fazer uma comparação, William, hoje saiu aqui nos Estados Unidos saíram os números do relatório de empregos aí que foram criados no mês de dezembro, e esse número é de 199 mil postos de emprego contra uma expectativa de 450 mil. E esse número só não foi pior, William, porque os estados com liberdade econômica, os estados que têm uma liberdade entre os seus empregadores e os seus empregados, esses estados normalmente aí comandados por governadores republicanos, esses estados estão segurando a economia americana. E é isso que nós vimos aí no Brasil em relação ao PT, né? O PT que quer cercar as liberdades em várias vertentes, né? Liberdade de expressão, a gente vê aí Lula dizendo tem que regular a mídia, tem que regular as redes sociais, liberdade médica, né? Tem que vacinar todo mundo sem questionamento, ninguém pode abrir a boca, e liberdade econômica, né? Porque sabemos que durante muito tempo aí o capitalismo, por mais existente que ele, mais presente que ele estivesse aí nas administrações petistas, ele foi usado aí como vários tentáculos, né, durante as administrações de Lula e Dilma como vertentes aí para corrupção. Eu falo isso assim de cadeira porque na época o próprio Ministério do Esporte ali na administração Lula e Dilma era um ministério que era completamente tomado por essas vertentes, esses tentáculos aí da corrupção. Então é um partido que quer não apenas cercear a nossa liberdade médica, de expressão, de imprensa, econômica, mas é um partido também que quer um Estado onipotente, onipresente, aí grudado no nosso pescoço, com a mão no nosso bolso e ditando o que a gente tem que fazer ou não.